CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o... Muito bem. Bom dia, Valdir Nunes. Bom dia para você ligado na Rádio CBN Campo Grande. Essa música, realmente, posso ouvir ela 200 vezes. Eu sempre me sinto muito feliz com ela, né? Feliz, ao mesmo tempo, uma emoção. Muito emotivo com essa música, porque ela traduz muito da minha vida, traduz muito do Brasil. E dia 25 agora de fevereiro foi o Dia Nacional do Agronegócio, viu? Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe da data e a importância do setor. E a gente tem discutido e trazido esse assunto aqui na bancada da Rádio CBN Campo Grande, apresentando para a sociedade urbana o que é o mundo rural. Nós buscamos trazer sempre o campo para dentro da cidade, mostrar a importância do setor, não só na questão da produção de alimentos, mas também como esse setor tem uma influência direta na balança comercial brasileira. O quanto é importante esse setor rural. E por isso a gente começa o programa tocando sempre essa música de Dom e Ravel, né? Obrigado ao homem do campo. E esse é o nosso sentimento, mais uma vez, aqui na Rádio CBN, nesse sábado, dia 29 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. A gente fica muito feliz em conversar com o homem do campo, mas também levar as informações do campo para a cidade. do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura. Muito bem. Eu convido você para acompanhar também o programa CBN Agro pela Rede Mundial de Computadores. Você pode nos acompanhar pelo Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Inclusive, a rádio também tem o seu perfil no Instagram e você pode nos acompanhar. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Agora eu convido você para participar do programa de hoje. Você pode enviar a sua mensagem via WhatsApp. 679-9932-3500. 679-9932-3500 é o WhatsApp da Rádio CBN Campo Grande, que hoje vai falar mais uma vez sobre o agronegócio brasileiro. Mas antes da gente falar efetivamente sobre o tema de hoje, que é justamente o crescimento da pecuária no Brasil, como a pecuária vem crescendo, ontem eu recebi algumas informações sobre o setor rural. E cada vez que eu recebo uma mensagem sobre o setor rural e ela me chama a atenção, eu guardo as informações. Ontem eu até passei uma informação para o meu amigo Jorge Zaidan, que está conosco também aqui na bancada, sobre a pecuária brasileira, sobre o crescimento da pecuária brasileira nos últimos anos. E a gente vai abordar isso hoje aqui. E eu quero cumprimentar então Jorge Zaidan, bom dia. Bom dia, Éder Campos. Recebi o seu material ontem, muito interessante, que mostra que a nossa pecuária ainda precisa melhorar o seu desfrute, ou seja, aquilo que se produz daquilo que se tira da pecuária. Precisamos melhorar isso. É verdade, Zaidan. Ontem nós tivemos aqui uma informação da Scott Consultoria sobre o rebanho bovino brasileiro, comparando de 2016 a 2019, onde nós tivemos uma redução de praticamente 2 milhões de cabeças no rebanho bovino brasileiro. O Brasil hoje tem 210 milhões de animais, de bovinos. E mesmo que a gente tenha reduzido a quantidade de cabeças animal, ainda assim nós estamos mais eficientes, com produção de mais carne, com maior abate, com maior desfrute, com maior consumo interno, com maior consumo per capita, exportações também crescendo e baixando as importações. Isso mostra a evolução da pecuária brasileira. E para falar sobre o tema, eu convidei aqui o Antônio Rosa, o Totti da Embrapa, para falar sobre a evolução, o crescimento da pecuária, o que aconteceu, o que vem acontecendo na pecuária, para que o Brasil tenha um crescimento muito grande. Não só na pecuária, a agricultura também vem mostrando um potencial de crescimento muito grande nos últimos anos. O Brasil hoje é um grande produtor de grãos, um grande exportador de grãos, e a gente vai hoje destacar aqui com o Totti da Embrapa justamente o que o Brasil tem, ou fez, ou faz, para que haja esse crescimento da pecuária brasileira.
Totti, bom dia, bom te receber aqui. Ô, Éder, bom dia, muito obrigado por esse convite, Éder, de estar aqui com você hoje. Bom dia, Zaidan, bom dia, Valdir. Bom dia. Sou seu ouvinte, viu? Principalmente quando eu estou na rua aí, com o rádio ligado. E essa música sua de abertura também me toca profundamente, Éder. Eu quero dizer para vocês que eu também venho do campo. Eu nasci e fui criado em fazenda. Então, quando isso toca, meu caro, dá para arrepiar os cabelos. Uma coisa muito interessante, que eu recebi várias vezes o convite para ir na Bahia, em Teixeira de Freitas, naquela Semana do Homem do Campo. Rapaz, eu não consegui agenda, até que, enfim, graças a Deus, o ano passado deu certo. Eu falei, Homem do Campo, eu preciso estar lá, ué. Estive lá na Bahia o ano passado, um grande abraço para os baianos, que devem estar ouvindo também aí pela internet ou pelo rádio. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para apreciar esse cenário novo aí que você acabou de falar, né? Eu estou à disposição de vocês. Obrigado a você, Totti. O Totti tem sido um grande amigo nosso, né, Zaidan? Sempre nos atendendo nos nossos pedidos para falar conosco, entrevistas, informações. E já era um desejo meu há muito tempo, Totti, trazer você aqui no CBN Agro. E ontem nós conseguimos. Eu sei que sua agenda é bastante ocupada, mas ontem o Totti falou o seguinte, não, eu vou sim com vocês lá no CBN Agro, se o Zaidan for, hein? Oh, com certeza, né? Responsabilidade... Não pode fazer falta, né? Obrigado, enriquece Totti. muito o debate. Totti amigo. Muito amigo. Além de amigo, né, muito competente, é um profissional que está... Desde que eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul, há quase 20 anos, eu conheço o Totti. Você está há quanto tempo na Embrapa, Totti? Meu caro, agora, amanhã, é 1º de março? Amanhã é 1º de março. 45 anos na Embrapa. Pô, Eu entrei na Embrapa quando eu acabei de me formar em Viçosa, em 1974. Você é veterinário? Sou agrônomo. Agrônomo. Muita gente acha que eu sou veterinário, porque eu trabalho com gado, né? Na área de genética animal. Uhum. Mas quando eu estava na minha roça, no campo, o serviço que eu mais gostava era cuidar do gado, você entendeu? E aí, quando fui fazer agronomia, naquela época só tinha agronomia. Zootecnia, a única escola que existia era no Rio Grande do Sul. Então, no 3º ano da agronomia, eu fui tendo disciplinas mais na área de zootecnia. Me formei, fui contratado pela Embrapa e fiquei na própria universidade fazendo mestrado na área de melhoramento animal. Depois do mestrado, fui indicado para vir para Campo Grande, para a Embrapa que estava sendo criada aqui. Cheguei aqui exatamente no ano da fundação da Embrapa Gado de Corte. Então, em Campo Grande, Éder, eu faço esse ano 43 anos, em Campo Grande. Mas com mais os 2 lá em Minas, então 45 anos na Embrapa. 75 na Embrapa. Eu entrei em 75, 75 primeiro de na Da março, linhagem de Viçosa. da linhagem de Viçosa. Você é mineiro? Sou mineiro também, ali Patos de Minas, perto de Araxá, Sim. Uberaba. Aliás, Minha irmã morou em Patos de Minas há muito tempo. maravilha. E meus pais são mineiros, né? São do Triângulo. E o Zaidan é de Beraba. Uberaba, bom. Não. Estudei muito em A Uberaba. história da pessoa que nasce em Patos de Minas, quem nasce é patense, fica lá é patense, né? É. Sim. E quem nasce lá e sai de Patos de Minas é patife. Não. Quem sai fora é patureba. Agora, quem sai e não volta mais, nem para visitar os parentes, esse é o patife. Então, eu me considero um patureba, porque todo ano eu vou lá. E sempre quando tenho oportunidade, passo em Uberaba também, que eu passei uma boa parte da minha juventude estudando lá com os maristas. E naquele tempo, o Éder, eu conto história demais. Agora mesmo nós precisamos puxar o tema, tá? A excursão que mais me agradava era ir lá na chácara do Torres Homem, o homem que trouxe o zebu da Índia. O Zaidan não é desse tempo, porque ele é muito jovem, né? Então, vindo do campo, né? Tendo essa proximidade e tudo, graças a Deus, a minha vida eu construí em cima dessa linha de trabalho. Ô, Totti, foi oportuno você tocar na história de Uberaba, Torres Homem, né, a Meca do Zebu, né, a capital do Zebu no Brasil, que é Uberaba. Mesmo porque, a partir daí, desse momento, nós temos a evolução da pecuária brasileira. Incrível. O crescimento da pecuária. Fora de Como série. ela cresceu, de que forma ela cresceu, que não só em quantidade de cabeça, Isso. só em volume. Acho que o maior crescimento que nós temos na pecuária brasileira é na qualidade genética dos animais. O Éder, me lembrei nesse instante de um programa que nós fizemos com Zé Hamilton Ribeiro, nosso companheiro lá do Globo Rural. Ele ligou aqui pedindo informação. Olha, nós precisamos de uma reportagem
cada setor da Globo precisa fazer uma reportagem para comemorar os 50 anos e tal. Aí na pecuária coube a ele essa tarefa. Quando ele me procurou para ver o que tinha acontecido nesses últimos anos, eu falei, Zé Hamilton, é muito pouco. 40 anos numa história é pouco. Vamos fazer isso de 400 anos. Ele assustou com essa história. Eu falei, por quê? Olha, a nossa pecuária começou com esse tucura que está aqui no Pantanal, do período da colonização. E de mais de quase 300 anos depois é que veio o zebu. E com a doma do cerrado, em termos do solo, da melhoria das pastagens, etc., né? E a qualidade desse gado, que naturalmente é adaptado a esse clima, então foi uma coisa incrível o crescimento da nossa pecuária. E aí, Éder, nessa história toda, eu gosto de lembrar o momento da fundação da Embrapa. Porque o Brasil tem uma história antes e depois. Claro que não é a Embrapa que fez tanta coisa, Éder. Quem faz a coisa acontecer no campo é o homem do campo. Mas a Embrapa deu muita contribuição, deu muita munição para esse produtor rural. E eu queria salientar apenas umas coisinhas aqui. Por exemplo, hoje você falou aí da melhoria da produtividade, o rebanho mesmo diminuindo, aumentou a produção, tal, né? Agora, essa semana, eu recebi um dado muito significativo. Veja só, o Brasil, nesse ano de 2019, trabalhou na área de inseminação artificial com 16 milhões e meio, mais ou menos, de doses de sêmen. 16 milhões. Só em gado de corte, 11,8 milhões de doses de sêmen. Sabe quanto que era na época de fundação da Embrapa? 660 mil doses. Inseminando aí 250 mil vacas, hoje nós estamos inseminando perto de 6 milhões de vacas. Então, natalidade, naquela época, 50%, 55%. Hoje nós temos os rebanhos trabalhando com 80%, 85%. Idade de abate, a mesma coisa, uma melhoria extraordinária, né? Uma coisa interessante, carne, 18 quilos por habitante ano era o consumo naquela época, e o Brasil era dependente de comprar carne do exterior, né? Hoje não. Além de abastecer o mercado interno, que é o mercado respeitável, de mais de 200 milhões de pessoas, com um consumo de 38 quilos de carne por habitante por ano, nós somos os maiores exportadores mundiais. Então, realmente, esses dados que você acabou de mostrar contam um pouco dessa história. Como é que foi a evolução impressionante que o Brasil teve nos últimos, eu diria, 45 anos, principalmente, né? Então, mérito do homem do campo. Agora, 45 anos, se a gente pensar em evolução, é pouco tempo. Se a gente pensar Pra em história de um evolução, país, é muito pouco tempo. Muito pouco. Agora, como que o Brasil conseguiu, em tão pouco tempo, chegar a esse crescimento tão grande, né, tão importante? Porque o Brasil tornou-se, de importador, o maior exportador de carne do planeta. Perfeito. Éder, primeira coisa, a razão de ser da criação da nossa unidade, Embrapa Gado de Corte. Qual foi a primeira missão que nos foi dada? Acabar com essa história do boi sanfona. O que é o boi sanfona? É aquele que engorda nas águas, quando tem pasto, e depois emagrece, não tem pasto, na seca. Compreendeu? Esse foi o primeiro ponto que a Embrapa atacou. E daí, meu amigo, até hoje é um dos melhores programas da Embrapa. Aí a suplementação teve um papel fundamental, né? Porque o boi só então, vive de pasto. Primeiro, veja só, as variedades de capim adaptadas aos mais diversos tipos de solo. Que não existe um capim bom para todo tipo de solo. Então você tem para a área de menos água, terrenos mais arenosos, você tem para a área de cultura, etc. Mas realmente, Éder, o capim só não resolve. Qual o outro problema que a Embrapa atacou naquela época? Mineralização. Existia um sal mineral para o Brasil inteiro. Um único sal. Entendeu? Na época da Tortuga ainda, né? Pioneira no Brasil em suplementação mineral. Mas aí o que acontece? O boi tira o sustento do solo. Ora, se o solo é pobre, a planta, por melhor que ela seja, também vai ser pobre. Então você tem que colocar no coxo o que falta. Então, principalmente no Brasil Central, pobre em fósforo. Então, é a suplementação mineral. Depois, Éder, isso evoluiu para as diferentes categorias. A demanda de um touro, de uma vaca, é diferente de um bezerro em crescimento, você entendeu? Então, a indústria
da nutrição animal, não só mineral, mas a indústria na área de energia e proteína também evoluiu, as misturas múltiplas. Então, Éder, hoje, praticamente, eu diria para você o seguinte, uma figura de linguagem, né? Antigamente a gente tinha seleção de animais só na pista. Zaidan lembra disso, nas exposições de Uberaba, por exemplo, né? Hoje, Zaidan, a diferença desse ambiente diminuiu muito. Por quê? Porque o campo hoje você consegue trabalhar bem o ano todo. Você consegue, acabou aquele negócio do boi sanfona. E a gente percebe essa mudança, Zaidan, no prato hoje, né? A gente vive no prato, porque às vezes a gente conversa aqui, está falando para o produtor, ele entende do tema, da linguagem, do assunto. Mas quem está na cidade agora, nos acompanhando, porque a gente fala também para o público urbano, como que ele pode entender essa evolução da pecuária brasileira? De que maneira? Só tem um jeito, né? Pela boca. Com certeza. Não é? E pela fartura de alimento que você tem hoje. Éder, dando essa sequência. Então, gramíneas, período seco principalmente, suplementação proteica, energética e a mineral. E logo depois veio um programa de saúde animal, principalmente para o controle de verminose, que também foi um programa amplo na Embrapa. E em seguida, o outro carro-chefe nosso, que o Zaidan é testemunha dele, genética animal. Nós fomos pioneiros no mundo tropical em avaliação genética. Então, meu caro, hoje, por exemplo, o nosso primeiro sumário foi em 1984. Você está falando do Geneplus? O Geneplus, ele é um programa que assiste o produtor, mas ele só saiu quase 20 anos depois da gente começar esse trabalho. No início, a Embrapa era e é até hoje gestora do Arquivo Zootécnico Nacional. Então, competia a nós fazer a avaliação genética dos animais. Então, a gente só soltava sumário de touros, tá, Zaidan? Só que chegou um momento que... Era mais zebu, Nelore. Era mais zebu. Eram os dados que a gente tinha com mais organização, era o zebu. Começamos também um trabalho semelhante com os taurinos, mas, infelizmente, não prosperou e esses dados voltaram para o sul do Brasil. Mas, veja só, depois que o sumário do touro passou a ser mais aceito, mais compreendido, o criador passou a demandar também informações sobre as matrizes, sobre os produtos. Então, daí a razão de ser, por que a Embrapa acabou lançando o programa Geneplus? Para complementar essa informação. Além do sumário de touros, o sumário de rebanhos, que inclui as matrizes e os produtos. Hoje, Éder, isso aí é uma rotina. Não existe um leilão de qualidade que não tenha lá no rodapé da par na avaliação dos touros. Isso. Sumários mudaram. Outra coisa, Éder, touros em centrais de inseminação, a mesma coisa. Você pega qualquer catálogo de touro, está lá a avaliação genética. Então, hoje nós temos liberdade de procurar os diferentes tipos de materiais que nós temos com acurácia, com informação. Deixa eu interromper você um pouquinho, Totti. Mesmo porque eu gostaria de ficar com você aqui amanhã toda conversando, porque o Totti tem informações para a gente importantíssimas, técnicas e histórias muito bacanas, muito legais. E a gente poderia um dia fazer uma série com o Totti aqui. Poderíamos bater fazer uma série com você aqui de histórias sobre esses 45 anos de Embrapa, que você está na Embrapa, e da evolução da pecuária brasileira. Sim. A gente tem um intervalo para ir, tem destaques ainda das semanas no agronegócio e tem abraço para mandar. O Gleiton Medeiros está dizendo o seguinte: Zaidan, grande abraço, mestre, sou teu fã. Obrigado. Gleiton Medeiros. Gleiton, um abraço para você. O João Ricardo Ferri, o Jotinha, bom dia. Está dizendo que só feras da pecuária. Obrigado, Jotinha. Você também. Jotinha esteve com a gente semana passada aqui. Ele é da Fert Base e hoje tem aquele encontro lá em Valdir Nunes. Pode esquecer, hein? E o Hugo Reiser, meu amigo, viu? Todos os sábados ele está conosco aqui. Parabéns aí pelos temas e pelo convidado. Preparados para falar sobre o assunto. Nesse programa de hoje, se aparecer um queijo, vai ser uma briga danada, vai. Vamos ter que, pelo menos, fazer uma divisão aí, né, equitativa. Briga igual aconteceu quando a Embrapa veio para cá antes. O Uberaba disputava com a Embrapa para levar para lá a unidade. Na fazenda, por causa da fazenda Getúlio Vargas, né? E também Planaltina, viu? O Adriano Augusto, das OETs, também acompanhando a gente. Inclusive, o Adriano Augusto, a gente já marcou aí uma entrevista com ele, está marcada para vir aqui comigo, para a gente falar sobre o crescimento de sêmen no Brasil e também de embriões, hein? Tem assuntos aí interessantes sobre a questão genética no Brasil. O Adriano é nosso convidado para um próximo programa, tá certo?
Eu havia marcado para sábado que vem, Adriano, mas eu lembrei que sábado que vem já é véspera do Dia Internacional da Mulher. Né? Então, acho que eu vou trazer o tema semana que vem, Mulheres no Agro. Ótimo, tá certo? Maravilha. Bom, e tem muita gente acompanhando aqui, mandando parabéns para a gente, parabéns para a Embrapa, lá de Sergipe, hein? O Gleiton Medeiros está lá em Sergipe, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Você conhece lá? Eu já passei em Sergipe, mas não conheço a nossa unidade lá. Maravilha. Tem até colegas meus da época de mestrado trabalhando lá. Maravilha, abraço a todo mundo então. Bom, a gente, antes do intervalo, depois o Valdir cola o intervalo comercial, eu vou chamar a Giovana Dalzacker, que traz para a gente agora, ela vai trazer uma rodada de destaques do agro do que aconteceu esta semana. E olha só, em boas notícias, né, para a pecuária, a reabertura do mercado de carne bovina in natura brasileira para exportar para os Estados Unidos. E no mercado interno, com o fim do período de carnaval, os preços, né, estão firmes aí no mercado. A arroba tá bacana, tá legal, né, tá batendo aí bons números. Giovana Dalzacker. Vamos agora às principais notícias da semana do mundo do agronegócio. Os preços da soja terminaram a última quarta-feira, dia 26 de fevereiro, em alta na Bolsa de Chicago. Já o milho indo em sentido oposto da soja caiu na Bolsa de Chicago. Os contratos para março fecharam a $3,70. Na Argentina, o governo anunciou a suspensão de registros de exportações. O movimento foi muito criticado pelos produtores rurais do país. Falando agora de pecuária, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma estimativa para a produção das carnes brasileiras. De acordo com o órgão, o Brasil deve produzir 10,5 milhões de toneladas de carne bovina e 4,2 milhões de toneladas de carne suína. Lembrando aí que na semana passada o país abriu as exportações para o mercado da carne bovina brasileira, o que pode beneficiar também o mercado sul-mato-grossense. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dalzacker. Legal, de volta então ao CBN Agro, hoje conversando aqui com o Antônio Rosa, o Totti, da Embrapa, que nos conta um pouco da história, da evolução da pecuária brasileira, por que nós comemos uma carne muito melhor hoje e com mais quantidade, por que nós temos carne no mercado? Porque antigamente, eu me lembro, Totti, que para ter carne numa família, na mesma família, não era todo dia não, né? Não. Era muito difícil ter carne todo dia. Até o Kleber Soares, que é diretor executivo da Embrapa em Brasília, numa entrevista, ele disse o seguinte, que ele, quando criança, só comia carne quando ficava doente. Aí a mãe fazia uma sopinha de frango para ele, gostosinha, para ele poder se nutrir, se alimentar e melhorar. Tão difícil era a vida de consumo de proteína no Brasil. Bom, antes da gente voltar ao nosso bate-papo, e os aidantes que tem uma pergunta para você, deixa eu trazer uma boa notícia para o setor sobre a questão do Fundo Rural. Os produtores esperavam uma boa notícia sobre o Fundo Rural e no dia 12 agora, nós tivemos uma informação que... Bom, o Fundo Rural, para quem não sabe, é uma contribuição social prevista num artigo de lei aí de 91 que incide sobre a receita bruta decorrente de comercialização de produção agrícola. E daqui a pouquinho eu vou trazer uma outra informação, o quanto é a divisão de lucros no agronegócio, hein? Uma informação importante. O produtor fica com a menor parte, para quem não sabe. Daqui a pouco eu vou trazer os números aí. E a Receita Federal do Brasil, né, por meio de um artigo de instrução normativa, aplicou imunidade apenas, né, para as exportações diretas. Mas, claro que com recursos, né, o STF ele julgou conjuntamente a ação direta de inconstitucionalidade, onde diz que as exportações indiretas também não pagam o Fundo Rural. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou conversar com o Dr. Rodolfo Bertin, da Bertin Associados, advogados associados, para falar sobre o tema. Ele também, em conjunto com o advogado Santos Neto de São Paulo, traz para a gente essa informação que é muito importante. Olá, Bertin. Olá, Éder, tudo bem? O setor produtivo teve uma vitória muito importante no STF agora no mês de fevereiro. O STF entendeu que é inconstitucional a cobrança do Fundo Rural sobre exportação. E o que acontecia? A Receita Federal sempre quer trazer uma interpretação positiva para ela, né, defendendo o lado do fisco. Então ela criou, através de instrução normativa, ou seja, uma norma inferior à Constituição Federal, uma norma que criava uma cobrança do Fundo Rural sobre exportação
de forma indireta, ou seja, ela dizia que apenas as exportações feitas diretamente pelo produtor para exportar que seriam imunes. E essa decisão do dia 12 trouxe uma vitória importantíssima para aqueles produtores que fazem operações de exportação de soja, por exemplo, através de tradings. Então, os produtores que fazem operação de soja têm que consultar os seus advogados para analisar essa questão caso a caso. Não é tão simples, porque nem todos os produtores têm esse direito. Por exemplo, aqueles produtores que fazem a venda do seu produto para cerealistas, eles não têm esse direito. Por quê? Porque quando você faz a venda para cerealista, você está fazendo uma venda para o mercado interno. Se depois essa cerealista vai fazer a venda para exportação, ela sim terá o direito, mas o produtor não. Então tem que ser analisado caso a caso, mas é sim uma grande vitória, porque a Receita Federal sempre faz isso, vem legislar através de instruções normativas que é inferior à Constituição Federal, ou seja, a Constituição dá um efeito amplo da norma, uma imunidade irrestrita e a Receita quer restringir através de instrução normativa. 8h mais 32 minutos. Obrigado ao doutor Rodolfo Bertin, que falou sobre o Fundo Rural, uma grande vitória sim para o setor, sobre essa questão de cobrança de impostos. E falando sobre essa questão, né, os produtores estão meio bravos, né, com cobranças de impostos, com cargas tributárias aí, tanto no âmbito nacional quanto no estadual. Bom, e a partir deste sábado nós vamos trazer para você que acompanha o CBN Agro informações do andamento das culturas produzidas aqui no Mato Grosso do Sul, sempre direto do campo, viu? Hoje temos destaques aí sobre o andamento da safra de soja e do milho safrinha, ou do milho segunda safra. E o Sistema FamaSul, que faz divulgação semanal sobre esse acompanhamento, e na quinta-feira passada agora, segundo o levantamento de dados do Sistema SIGA da FamaSul e da ProSoja, os produtores já colheram 21,7% da área plantada de soja aqui no Mato Grosso do Sul. Tem um atraso aí de 36,7% com relação à temporada anterior, comparando a temporada passada, ano 2018-19, isso. Ainda segundo o levantamento feito entre os dias 17 e dia 21 de fevereiro, a região norte do estado está com a colheita mais avançada, 28,8% da área colhida, seguida aí pela região sul, que tem 20,3% da área colhida, e a região centro do estado com 20,2%. Ou seja, numa média, então, a gente está tendo aí cerca de 30% da área colhida. Tem muita soja verde ainda, hein? Eu estive em Maracaju no carnaval, vi que tem muita soja verde ainda. Atraso no plantio. Atraso no plantio. Chuva agora também. Então, e a Giovana Dalzacker vai trazer mais informações sobre como o clima influenciou justamente na colheita da soja agora. Os produtores sul-mato-grossenses aproveitam o clima regular para colher a soja e acelerar com o plantio do milho safrinha. Na região de Maracaju, o produtor Eliomar Sarmento afirma que já colheu cerca de 50% da oleaginosa. Até agora, nós estamos quase com 50% colhido. Até agora a média está acima da expectativa, né? Vamos ver se vai continuar, né? Mas pelo que está aparecendo vai ser uma média alta, uma das melhores. A gente não sabe, mas pelo que está se vendo na região, parece que vai ser, a safra vai ser bem melhor que o ano passado, no geral, né? Mas na região, né? A gente não sabe se nas outras regiões mais longe, mas parece que em Maracaju estão falando em média aí altíssima até, acima da média, né? A estimativa para a safra 2019-2020 de soja é de uma produção recorde de 9,9 milhões de toneladas do grão aqui no estado, 12,5% a mais que na temporada anterior. Já o milho, que foi prejudicado com o atraso da colheita da soja, deverá ter uma redução de 9% de área plantada. Segundo o técnico agrícola Agnaldo Loss, os reflexos do clima ainda podem atrapalhar a produção. O tempo está ajudando, né? Não tem chovido muito. Por um lado, para a colheita ajuda bastante, mas para a questão do plantio, né? Que está na sequência também andando, dificulta um pouco, né? O pessoal está pedindo chuva, né? Porque o milho tem que ter uma chuva boa para poder nascer. E está favorecendo o lado da colheita, mas está prejudicando um pouco o lado do plantio. Mas está em torno aí de 40%, vamos dizer assim, encaminhando a parte colhida e o plantio,
que devido ao tempo ter colaborado, não ter chovido, o plantio está bem acelerado, né? Está bem próximo da colheita, está andando junto, né? Mas outro fator também preocupa os produtores do estado. Segundo o levantamento do sistema FamaSul, as lavouras convivem hoje com uma incidência média de pragas. O engenheiro agrônomo Gustavo Soto explica que as produções de milho têm sofrido com um ataque principalmente de percevejos. A principal praga hoje que está atacando a segunda safra, que é a safra de milho, é o percevejo. Em segundo, que a gente vem notado, para quem plantou o milho convencional, é o ataque de lagartas, né? O produtor vem fazendo um manejo adequado hoje com sucessivas aplicações para poder controlar essas pragas. Além disso, existe uma praga secundária. Essa praga são moluscos, que são caramujos e lesmas, que vêm atacando as lavouras, principalmente de plantio direto. Dependendo da intensidade das reboleiras, onde existe o ataque do percevejo, você pode ter perdas até da ordem de 40%. Já os moluscos, a gente estima em torno de 40% também nas reboleiras, onde as plantas são afetadas diretamente. Essas pragas são recorrentes, todo ano elas ocorrem em função do plantio da cultura que a gente está trabalhando, né? Só que existem produtos para o manejo dessas áreas. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dalzacchia. CBN Agro Entrevista. Obrigado, Giovana Dalzacchia, pelas informações sobre a colheita da soja, o andamento da colheita da soja em Mato Grosso do Sul e também o plantio do milho. A previsão é boa, né, para esse ano, né? 10 milhões de toneladas. Bom, e a gente segue aqui o CBN Agro e eu quero convocar o Zaidan para que a gente continue o bate-papo com o Totti, que está muito interessante, né, Zaidan? Tanta história para a gente poder ouvir e muito para poder aprender, né? Totti é sempre muito bom. Obrigado, Zaidan. Bom, nos próximos 10 anos, Totti, mais ou menos, para a gente colocar um tempo, qual deve ser a evolução da nossa pecuária? Eu tenho uma outra pergunta. Sim. Falou-se muito nos touros no passado. Hoje parece que estão dando uma importância maior para as fêmeas. É verdade isso? Zaidan, vamos por partes, né? Porque são duas perguntas praticamente, né? Na primeira parte dela, sobre a perspectiva de 10 anos, né? Então, uma coisa muito interessante, Zaidan, a despeito de toda essa melhoria que nós já conseguimos, que o Éder mostrou aí muito bem, nós ainda temos muitos desafios. O futuro é promissor, mas ele também traz algumas ameaças, tá? A gente vê, por exemplo, a demanda de carne aumentando. O coronavírus está aí para dar uma atrapalhadazinha, ele vai atrapalhar um pouco mais a logística de transporte, etc e tal, mas daqui a pouco ele vai passar. Mas consumo não. E meu caro, comida é todo dia. Então o mundo vai, com certeza, manter isso aí. Tanto assim que as projeções nossas são de aumento nesse horizonte de tempo aí, Zaidan, de aumentar mais ou menos aí em torno de 40% nas nossas exportações. A produção ainda deve crescer também um pouquinho. Mas quando a gente fala de ambiente externo, a gente também tem que analisar as ameaças que nós temos. Primeiro, protecionismo, que muito embora tenha até diminuído um pouco. Questão mercadológica. Mercadológica, né? Outra coisa, a questão da segurança alimentar, nós temos muito a melhorar com esse respeito, principalmente na hora de ganhar mercados mais nobres, como agora está os Estados Unidos. Ele tinha aberto, né, mas depois cancelaram por conta de saúde animal. Agora voltou, maravilha. Então nós temos que ficar vigilantes com relação a isso, tá? E ainda por cima vem a questão ambiental. Uma crítica feroz dizendo que nós somos os produtores brasileiros acabam com o meio ambiente, etc. E ao contrário, todo esse ganho que nós tivemos aí foram conseguidos mantendo-se 66,3% da vegetação original intacta. Então, Éder, nós precisamos divulgar isso para o mundo todo. Então, Totti, a gente tem feito um trabalho de divulgar isso. Acontece que o tal do Facebook virou uma doença no país, né? Porque são tantas inverdades colocadas nessa mídia social e as pessoas vão comprando essas ideias que o produtor, ele desmata, né? O produtor, ele não contribui para o meio ambiente. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Éder, o que acontece pontualmente são crimes. E o crime tem que ser investigado e punido, os responsáveis.
Mas o produtor Mas rural... crime acontece em tudo quanto é lugar, em todas as camadas da sociedade. E não só no Brasil também, acontece no mundo inteiro. Mas o produtor rural é um herói nessa guerra toda. Conservacionista. Porque além dele cuidar do seu patrimônio para produzir, etc., ele ainda é obrigado, por lei, a manter 20% ou 40% ou até 80% da área como reserva legal. Totti, se você me permite... Não existe país no mundo que faça isso. Deixa eu aproveitar essa questão, você está falando do produtor rural, da dificuldade que ele tem. Ontem o Antônio Galvão, que é presidente da ProSoja MT, né, Zaidão? Sim. Antônio Galvão, não é? Isso. Enviou para mim aqui uma informação, através de um gráfico, do quanto ganha quem põe comida na mesa do brasileiro. Sim. Olha, vamos ver aqui, olha só, em relação à porcentagem, em relação ao valor final do produto. Por exemplo, você sabe quem mais ganha dinheiro nessa cadeia, não? Os supermercados ganham 30,1%. Uhum. Em segundo lugar, quem mais ganha é a indústria do agro. Deve ser defensivo, insumos 25,1%. Manufatura, 22,8%. Transportes, 8,1%. E o produtor rural, 13,9%. Ou seja, quem produz, quem passa lá trabalhando na fazenda 365 dias por ano, né, sofrendo com intempéries, com perdas de pragas, de doenças, de clima, né, não tem feriado, não tem fim de semana, ganha 13,9%. Então, a ideia que o produtor rural no Brasil está tendo muito lucro, né, ganha muito dinheiro, não é verdade. Não é verdade. Né? E a gente tem que divulgar isso para a sociedade, Éder. Eu acho que nós temos que ser mais atuantes em levar essa informação para o homem urbano. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 80% do pessoal vivia no campo, só 20% nas cidades. Agora é o contrário. Hoje é uma sociedade urbana, ela não entende como é que essas coisas acontecem no campo. Então nós temos que trabalhar mais nesse sentido. Mas nós sempre dizemos, tanto eu e Zaidan, que nós nos comunicamos no setor, mais ou menos, no setor, né? O agro para o agro, mais ou menos. E fora do agro para a população urbana, nós não comunicamos nada, zero. A nossa comunicação com o setor rural, com o centro urbano, é muito pequena, muito ruim. Precisamos atuar mais. E a ideia que nós temos aqui, desde o primeiro dia do CBN Agro, é justamente trazer o campo para dentro da cidade. A gente tem resposta de ouvintes, né, que não são do setor rural, que veem a programação e pontuam para a gente aí positivo a forma que nós abordamos aqui e também o setor rural, né? Zaidão. Ficou aquela pergunta, Totti, da fêmea. A importância da fêmea. Perfeito. Hoje, já vou nela, mas só para fechar o raciocínio anterior, veja só. Nós temos uma parceria com uma instituição respeitável que trabalha na área de gestão, a Terra Desenvolvimento. Do meu amigo Rodrigo Patucci. Exatamente. Então, o que acontece? O que ele me disse? Dados do ano de 2018, porque eu não tenho os de 19 ainda. Éder, um crescimento espetacular da pecuária, perfeito? Mas num rol aí de umas 450 fazendas que eles atendem, e olha que quem contrata uma consultoria na área de gestão não é qualquer um não, viu, Zaidão? Mas nesse horizonte, nós percebemos que hoje, no Brasil, nós temos gente ganhando aí 1,5 arroba por hectare até 21 arrobas por hectare. Nós temos taxa de desmama desde 45%, 50% no Pantanal até quem esteja ganhando 86%. Então, Éder, o que isso indica? Amigo, tivemos um progresso extraordinário. E se tem gente conseguindo isso, por que os demais não estão conseguindo, Zaidão? Exatamente falta de transferência de tecnologia, falta de informação. Então nós temos que trabalhar muito nesse sentido, porque tem muitos companheiros nossos, produtores rurais, que precisam de mais informação. Capacitação, formação de multiplicadores, a ciência aplicada tem que chegar nesse pessoal. Então na hora que a gente conseguir isso, vai ser outro ganho extraordinário. Agora, Zaidão, vamos chegar nas fêmeas então. Infelizmente, nós não vamos chegar nas fêmeas hoje. Não brinca. Nós vamos ter que voltar outro dia. Nós vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar para continuar essa conversa. Que pena. Desculpa, Zaidão. Esse moço que chegou aí do seu lado agora, um cara de bravo. Como é que vai, meu? Mas, na verdade,
um doce de pessoa. Gostou do doce de pessoa, Paulo Cruz? Docinho de coco, como diz outro. Mas eu falo o seguinte, ó, quando o papo é bom, sempre rende uma segunda entrevista, né? Puxa vida. Então eu não ter respondido a pergunta. Eu vinha ouvindo vocês e vejo como é importante, né, a evolução, o que a Embrapa faz pelo nosso estado, né? Faz pelo nosso país, né? Então é realmente importantíssimo. Assim como os carros evoluem, as pastagens estão evoluindo. Tirou da boca do papai aqui, viu? Eu já ia falar sobre isso, né? A relação que a gente tem com a evolução da pecuária brasileira genética, com a evolução dos motores dos carros. Os motores no campo, o próprio motor, as máquinas do campo que produzem, a gente estava falando das pastagens, como evoluir o capim, né? Você precisa das máquinas para girar isso tudo. Né? Como isso Posso aproveitar essa figura do motor e responder o Zaidan? Claro. Um segundo. Zaidan, o touro é o motor do rebanho. 86% de todo melhoramento que você pode fazer no rebanho é touro. Então, quem usar touro de boa qualidade vai ter fêmeas boas também, tá? Mas nós vamos aprofundar essa questão noutra oportunidade. E vamos marcar até esse assunto aí. 86% do melhoramento do rebanho é touro. Então, esse vai ser o tema da sua volta aqui no CBN, tá certo? Paulo Cruz. Mas o motor me lembrou. Não, mas olha, tem tudo a ver mesmo. E esse assunto, eu acho que o campo com os motores, ele está intrinsecamente ligado, né? Uma coisa não funciona sem outra, ainda mais na nossa região, né? Maravilha. Paulo Cruz chegando aqui neste sábado, dia 29, para acelerar também. Vai falar de motor, né, Paulo? Vamos falar de motor, vamos falar de tanta coisa, né? Até de contaminação de coronavírus dentro do carro, né? Como é que a gente faz para evitar? A gente que pega aplicativo, que tá sempre, não sabe quem que entrou no carro, mão no volante, mão no câmbio. Coronavírus ou caronavírus? Carona, você não vai de coronavírus, né? E você sabia que teve uma menina que foi presa aqui em Mato Grosso do Sul porque divulgou blitz pelo celular? Que coisa legal. Tô sabendo dessa, viu? Vamos falar sobre isso também. Legal. CBN Agro vai chegando então ao fim, às 8 horas e 47 minutos. Chega Paulo Cruz acelerando. Zaidan, obrigado. Totti, obrigado. Eu que agradeço, meu caro. Te espero na volta, viu? Um grande abraço, um bom dia a todos. Obrigado ao homem do campo. CBN Agro, com Éder Campos.